O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as... Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 21. João, capítulo 21. E nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 19. Está escrito o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Das redes ao cajado é o tema que eu gostaria de tratar com vocês nesta noite. Quero pedir permissão para só voltar a este texto jamais na conclusão da minha fala. Na verdade, o meu propósito hoje é apresentar a vocês este homem que nós chamamos de apóstolo Pedro. Este homem que foi discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus e o líder deles. Este homem que, cheio do Espírito Santo, pregava e os corações se derretiam. Orava pelos enfermos e eles eram curados. Este homem que é mais do que um nome, uma biografia, ele é um emblema.
Ele é um retrato de todos nós, dos nossos avanços e recuos, das nossas escaladas e quedas, dos nossos arroubos de coragem e da nossa covardia tão vergonhosa, da nossa promessa de fidelidade incondicional a Deus, das negações vergonhosas a Cristo Jesus. Na verdade, Pedro não foi apenas um homem que viveu há quase 2000 anos. Pedro está aqui nesta noite. Pedro não está apenas entre nós. Pedro mora debaixo da nossa pele. O coração de Pedro bate em nosso peito. O sangue de Pedro corre em nossas veias. Nós somos Pedro. Então, o que Jesus fez na vida dele, pode fazer hoje na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nesta noite. Para mim, uma das coisas mais interessantes é que um dos primeiros episódios relatados na Bíblia com Pedro e Jesus, acontece lá às margens do Mar da Galileia. Está lá registrado em Lucas 5. Aliás, Pedro nasceu ao redor desse lago, cresceu ao redor desse lago, trabalhou nesse lago. O Mar da Galileia é um lago, na verdade, Lago de Genezaré. Está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã e as montanhas da Galileia. E Jesus estava ensinando uma multidão, quando Pedro e os seus colegas de trabalho, depois de uma noite infrutífera de pescaria, lavavam as redes. E Jesus olha 2 barquinhos ancorados, um deles era o de Pedro, e propositadamente Jesus entrou no barco de Pedro e disse: ô Pedro, afasta o barco. E Pedro afasta o barco, e Jesus transforma aquele barco num púlpito, a água no veículo da sua voz, e dali ensina aquela grande multidão. Depois Jesus dá mais um passo na direção do coração de Pedro, e disse: Pedro, vai para o fundo, e lança as redes para pescar. O Pedro, que era um pescador profissional, logo recorreu à sua experiência, ao seu conhecimento e disse: Senhor, desse negócio aqui entendo eu sou um profissional, e eu vou dizer para o Senhor que o mar não está para peixe hoje. Trabalhamos a noite inteira, pegamos nada, mas de repente um lampejo de fé acende na alma dele e ele diz assim: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, o barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir. E quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, nada na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, arreda de mim, eu sou um pecador. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro abandona as redes, e Pedro começa a seguir Jesus, a ouvir Jesus, a ver os milagres de Jesus. Mais tarde ele é chamado para ser apóstolo de Jesus, e o líder deles, aquele que vai abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. Agora diz a Escritura que Jesus está indo lá no norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com a Síria e com o Líbano, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe. E Jesus faz uma espécie de enquete com os seus discípulos, perguntando assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que é que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos disseram: Senhor, o povo anda muito confuso, não sabe nada na verdade. Uns acham que tu és João Batista, outros acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és alguns dos profetas. Sabe nada não, o povo não sabe nada não. Talvez hoje ainda é assim. As pessoas têm uma noção de quem é Jesus, tem um retrato na mente de quem é Jesus, mas não do verdadeiro Jesus. Então Jesus pergunta para eles assim: e vós, quem dizeis que eu sou? O Pedro era um líder, ele era um homem falante, e ele não suportava que ninguém falasse na frente dele.
Então ele se levanta em nome do grupo e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até esperando um elogio de Jesus. Olha, Pedro, você é um homem muito inteligente, você é um homem muito capaz, você tem um refinado entendimento espiritual, parabéns. Mas não foi o que Jesus disse, não. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para Pedro: Pedro, você só sabe quem eu sou, porque o Pai me revelou para você. Se o Pai não tivesse me revelado para você, como o povo, você também não saberia quem eu sou. E Jesus emenda e disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é esta pedra sobre a qual a igreja está edificada? Na história da igreja nós temos 3 interpretações. Primeiro, o entendimento de que Pedro é a pedra. Hoje, mais de 800 milhões de pessoas subscrevem esse entendimento, que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida que diz assim: ubi Petrus ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja é construída é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde esta declaração é feita, aí está a pedra fundamental da igreja. Mas a terceira interpretação, eu acho que todos nós aqui subscrevemos a terceira interpretação, é que Cristo mesmo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Isso fica claro no texto, se não vejamos. Há na língua grega, que foi escrito esse texto, uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. Pedra é Petro, pedra é Petra, é rocha, inabalável. Petros, Pedro, é um fragmento de pedra arrancado de um maciço rochoso. Pedra não deriva de Pedro, Pedro deriva de pedra. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é mais ou menos o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Petra é uma metáfora usada na Bíblia apenas para Deus. O próprio Pedro entendeu isso. No sermão pregado em Jerusalém, ele afirmou que Jesus é esta pedra, rejeitada pelos construtores, mas a pedra de esquina, o fundamento da igreja. Quando já estava velho, ao escrever a sua primeira carta, ele reafirma esta verdade, que ele não é a pedra, Jesus é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O apóstolo Paulo, concordando com Pedro, vai escrever em 1 Coríntios 3,11, dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também, o pronome demonstrativo nos ajuda. Tanto no grego, quanto no inglês, quanto no português, há uma diferença entre esta e essa, não é verdade? Então, ilustrando, eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, e eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a Bíblia no púlpito e me afasto um pouco, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Jesus disse: eu também te digo que tu és Petros, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está tratando de 4 coisas aqui. Primeiro, ele é o fundamento da igreja. Segundo, ele é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono. E o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. E o dono da igreja a comprou com o seu próprio sangue. Segundo,
Aliás, terceiro, primeiro, Jesus é o fundamento. Segundo, Jesus é o dono. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quando você vai para a Bíblia, tudo procede de Deus, tudo provém de Deus. Ele quem dá o arrependimento para a vida, Ele quem dá a fé salvadora, Ele quem regenera, Ele quem justifica, Ele quem santifica, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos sela, Ele que é o penhor, Ele quem glorifica, tudo provém dEle. Nós poderíamos usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa metodologia, toda a nossa estratégia, e nós não produziríamos um convertido sequer. Tudo procede dele, é ele quem está edificando a sua igreja. Um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, para que a glória só pertença a Deus. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo destes 20 séculos, irmãos, o cristianismo enfrentou muitas lutas, muitas provas, muitas perseguições. Os crentes foram queimados vivos, os crentes foram crucificados, os crentes foram caçados nas cavernas, nas catacumbas, os crentes foram jogados às feras, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja florescia, mais a igreja crescia. Ninguém pode deter a igreja, ninguém pode destruir a igreja, ninguém pode levar a igreja ao fracasso e ao ocaso da sua existência, porque aquele que morreu por ela é aquele que a protege. Louvado seja o Senhor. Mas notem comigo, quando Jesus termina de esclarecer isso para os seus discípulos, ele passa para uma nova fase do discipulado. Ele nunca tinha falado até então sobre esse assunto com os seus discípulos. Que assunto? Ele diz assim: é necessário que eu suba para Jerusalém, para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. E diz a Bíblia que o mesmo Pedro que acabara de afirmar que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, chama Jesus a partir. Vem cá, Jesus, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho, vem cá um pouquinho. E ele passa a reprovar Jesus. Tem misericórdia de ti mesmo. Fuja dessa ideia de cruz. Pare de pensar em morte. Pense em vida. E diz a Bíblia que Jesus imediatamente olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Irmãos, se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça, instável, inseguro, incerto. Mas louvado seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus disse. Primeiro, Jesus não está dizendo que Pedro é Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Quarto, Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás está tentando induzir Pedro a afastar Jesus da cruz. Se não entendermos isso, a gente inverte os papéis. A gente diz: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, quem tem que arredar é Satanás. Pedro fica. Pedro é discípulo. Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. Tanto é fato que uma semana depois, Jesus sobe para um alto monte. A tradição diz que é o Monte Tabor. Outros acham que é o Monte Hermon. Para nós não importa a geografia, porque nós não fazemos peregrinação sagrada. Para nós todo o solo é sagrado. Onde Jesus está, aí é lugar santo. E diz a Bíblia que Jesus leva consigo para esse alto monte Pedro, Tiago e João. E no topo dessa montanha, Jesus orou. E Pedro e os seus colegas dormiram. O que dava prazer em Jesus, dava sono neles. No topo dessa montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro, Jesus foi transfigurado na presença deles. Segundo, Moisés e Elias apareceram em glória na presença deles. Terceiro, uma nuvem luminosa os envelopou. Quarto,
de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E diz a Bíblia que o Pedro, achando que estava no controle da situação, disse assim: mestre, fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E por que não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Pedro não compreendeu a centralidade da pessoa de Jesus. Ele quis comparar e equiparar Jesus ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Está aqui, irmãos, algo muito importante de entender. Nós vivemos uma geração que anda à cata de milagres. Nós vivemos numa geração em que pessoas fazem propaganda de milagres que nunca aconteceram. Nós vivemos uma geração em que as pessoas acham que, se elas contemplarem milagres, elas vão crer mais. E não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está representado no topo dessa montanha 3 gerações: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá que foram as 3 gerações que mais viram milagres na história, e foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Pedro está pisando um terreno sobrenatural, Pedro está encharcado de um ambiente marcado por milagres, mas Pedro não tem discernimento de quem é Jesus. Segundo lugar, Pedro não discerne também a centralidade da missão de Jesus. Notem vocês que quando Jesus desce desse monte da transfiguração, ele cura um menino endemoniado, devolve o menino a seu pai, e diz Lucas 9, 43 e 44, que em face desse extraordinário milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quem? A multidão e os discípulos. E Jesus viu nessa admiração um laço, uma armadilha, um terreno escorregadio para os discípulos. O mesmo que ocorrera lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, a multidão queria fazer de Jesus um milagreiro, um rei político, um Messias político, apenas operador de sinais e maravilhas. E Jesus despede os discípulos primeiro, para que eles não fossem tentados por essa agenda. Quando os discípulos estão mais uma vez maravilhados com os milagres de Jesus, está lá escrito em Lucas 9, 44, Jesus dizendo assim para eles: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que significa isso? O que ele está dizendo é o seguinte: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu desci do céu para ser apenas um Messias político. Não pensem vocês que a finalidade da minha vida foi operar milagres, curar os enfermos, levantar os paralíticos, purificar os leprosos. Não. Eu estou fazendo isso para confirmar uma missão maior. Eu vim para ir para a cruz. É para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou libertar vocês. É lá na cruz que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Se vocês perceberem, Lucas 9:31 diz que a conversa, a agenda de Moisés e Elias com Jesus, lá na montanha, foi sobre sua partida para Jerusalém. A palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. O que foi o êxodo? Foi a libertação de Israel da escravidão do Egito. O que está acontecendo é o seguinte: a partida de Jesus para Jerusalém seria e é o nosso êxodo. O que significa isso? Significa que foi na cruz que Jesus nos libertou. Foi na cruz que Jesus quebrou as nossas algemas. Foi na cruz que os portões de ferro que nos mantinham num cativeiro cruel foram arrebentados, esses portões. E nós somos tirados da casa do valente, do império das trevas, das garras e potestades de Satanás, na cruz do Calvário. Mas diz Lucas 9:45 que os discípulos, inclusive Pedro, não entenderam isso. Pois bem, a partir de agora Jesus vai subir para Jerusalém, está lá em Lucas 9, 51 e 53,
que todo mundo lia isso no rosto de Jesus. Ficava claro que estava indo mesmo, sabendo que ele estava indo para ser preso, condenado, crucificado. Ele está indo como um rei, caminha para a sua coroação. E quando ele está entrando em Jerusalém, tem uma multidão esperando e tem outro acompanhando, e as duas multidões se juntam para gritar e cantar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ele vai descendo o Monte das Oliveiras, ele vai atravessando o Vale do Cedron, ele vai subindo as encostas do Monte Moriá, na entrada da cidade, e quando ele está entrando na cidade, diz o texto que a multidão canta e Jesus chora. Por que Jesus chora? Porque Jesus percebeu que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. A Jerusalém que matou os profetas haveria de crucificá-lo. Jesus chora porque profeticamente vê a cidade sendo arrasada até os fundamentos pelos romanos e a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Jesus purifica o tempo, dá alguns ensinamentos. Depois diz a Bíblia que Jesus não fala mais para as multidões. Jesus se dirige a Pedro e João e diz assim: vocês dois vão preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Pedro e João preparam o cenáculo no Monte Sião. É quinta-feira à noite. A mesa está pronta. Cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas, vinho e do lado uma bacia com água e uma toalha. Ninguém se assentava à mesa sem lavar os pés. Sabem por quê? Jerusalém está dentro de um deserto. Não era tênis e sapato e botas fechados como se usa hoje. Eram sandálias de couro cru abertas, os pés empoeirados. As mesas não eram altas para se esconder os pés como temos hoje, as mesas eram baixas. Seu pé ficava exposto e bem próximo do rosto do vizinho. Mas lavar os pés era o papel de um escravo. Eles eram muito orgulhosos para isso. O que fizeram? Assentaram à mesa mesmo, sem lavar os pés. O papo que rolou na mesa foi esse: e aí, quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? Quando Jesus percebeu que eles estavam antenados no outro canal, Jesus choca-os, levantando-se da mesa, cingindo-se com a toalha, pegando a bacia e começando a lavar os pés dos discípulos. Imagine o constrangimento. Olha o tapa de luva. Olha a vergonha. Olha Jesus lavando os pés de Tomé, de Judas Iscariotes, de Mateus. Aí Jesus chega bem diante de Pedro. O Pedro, eu acho que arregalou os olhos e perguntou assim: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus disse: o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. O Pedro, que era radical, disse: nunca me lavarás os pés. Não, isso eu não vou deixar. Não, isso é muita humilhação. O senhor não vai fazer isso não. Os meus pés tu não vais lavar. Aí Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí ele era 880, então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, o senhor me dá um banho e pronto. Aí Jesus disse para ele: não, Pedro, você não está entendendo nada agora. Todos vocês já estão limpos, exceto um. Jesus está falando de Judas Iscariotes, o traidor. Só precisa lavar os pés. Sabe o que significa isso? Jesus está dizendo: vocês todos já receberam o lavar regenerador do Espírito Santo. Isso acontece uma única vez, nunca mais precisa se repetir. Mas todos que já foram regenerados precisam passar constantemente pelo processo da santificação. Meus irmãos, aqui está um ponto fundamental, porque terminado isso, depois de comer a Páscoa, a última Páscoa, Jesus pega um pão, o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Depois Jesus pega o copo de vinho e diz assim: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim até que eu retorne para vós. Ali está um corte radical na história da humanidade e do cristianismo. A partir daquele momento cessou a Páscoa judaica. A partir daquele momento não tem mais matança de cordeiro.
A partir daquele momento, Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. A partir daquele momento, a história muda. E aí diz a Bíblia, que Jesus canta um hino, e vai descer para o Monte das Oliveiras. E quando ele está descendo, Jesus disse assim para os seus discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus chega bem perto de Pedro. Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que o Pedro deu uma raspada na garganta. E, Senhor, eu estou sabendo o que está acontecendo. Eu sei que nos bastidores a coisa está muito difícil. Eu sei que a coisa vai pegar. Eu sei que nos bastidores eclesiásticos estão tramando a tua prisão, a tua morte. Jesus, eu acho que os meus colegas não têm tutano para aguentar isso não. Mas deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu sou um cara batuta. A corda não rói do meu lado. Ainda que todos te abandonem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olhou bem nele e disse: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Descer o Vale do Cedron, mergulhar nas fraldas do Monte das Oliveiras, tinha uma prensa de azeite lá. E diz a Bíblia que Jesus deixou 8 para trás, pegou Pedro, Tiago e João e disse: vocês 3 vêm comigo. Quando Jesus ficou sozinho com eles, abriu o coração para eles e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Ele, o Criador do universo, botou o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7, que ele ofereceu forte clamor e lágrimas, aquele que podia libertá-lo da morte, disse, chorando e orando, chorando e orando, chorando e orando, diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, senão seja feita a tua vontade. Quando ele terminou de orar, esse primeiro período, ele voltou para Pedro e seus colegas, estavam dormindo. Jesus não acorda os 3 não, só acorda o Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus volta para o segundo período de oração, ora e chora, ora e chora, ora e chora, repete as mesmas palavras. Vem um anjo do céu e o consola. Voltou para Pedro, seus colegas, estava dormindo de novo. Aí Jesus volta para o terceiro período. Agora ele não apenas chora, não. Agora ele sangra. Agora ele molha o chão não só com as lágrimas, mas com o seu sangue. A batalha é terrível, é titânica. A angústia de Jesus, irmãos, estava diante daquele cálice amargo. Que cálice era esse? Que provocava tanta angústia em Jesus. Alguns acham que esse cálice era a certeza de que seria preso, abandonado, cuspido, esbordoado, vilipendiado, crucificado. E a resposta é 1000 vezes não. Este cálice era a santa ira de Deus que vinha cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. E Jesus sorveu sozinho esse cálice amargo, gota a gota. Este cálice era a consciência de que, sendo ele santo, 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 seria feito pecado por nós. Este cálice era a consciência de que, sendo ele bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Este cálice era a consciência de que lá na cruz ele gritaria: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a consciência de que ele estaria tomando o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar naquela cruz e morrendo a nossa morte e sofrendo o golpe da lei para satisfazer a plena justiça de Deus. Quando ele se levanta desse terceiro período de oração, não tem mais angústia nele não. Não tem mais angústia. A batalha foi no Getsemane. Agora ele vai ser levado para o Sinédrio e ele está firme como uma rocha.
Agora ele vai ser levado para o pretório romano, e quem está desesperado é o governador Pôncio Pilatos. Ele está sereno, sereno. Agora ele vai ser levado pelas ruas de Jerusalém, carregando lenho. As mulheres saem chorando, chorando, chorando. Ele diz: por que vocês estão chorando por mim? Chorem por vós, chorem por vossos filhos. Agora ele vai ser pregado naquela cruz, e ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus, e profere palavras benditas àquela multidão ensandecida: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A sua mãe que estava chorando ao pé da cruz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Expressando a sua angústia, no sentido de ter tomado o nosso lugar, havendo trevas ao meio-dia, de Deus meu, por que me desamparaste? Expressando a sua dor física, mas com segurança: tenho sede. Mas a sexta palavra é a palavra de vitória, retumbantemente de vitória: está consumado. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquela quinta-feira à noite, Jesus foi acusado no Sinédrio, Pedro não estava lá. Na sexta de manhã, Jesus é levado ao pretório romano, Pedro não estava lá. Às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado e Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde, Jesus morre na cruz e Pedro não estava lá. No sábado, Pedro está trancado com medo dos judeus. No domingo não é Pedro, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro, pensando: quem vai rolar a pedra? E elas chegam, a pedra está rolada, elas olham, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vão fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo diz: tem um recado aqui: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Por que Pedro? Se ele também era discípulo, por que o nome dele? Por que a menção dele? É porque Jesus sabia que Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que apesar das nossas mazelas, dos nossos fracassos, dos nossos deslizes, das nossas quedas, da nossa covardia, Jesus não desiste de nós. Bendito seja o seu nome. Mas imagine comigo essa caminhada de Jerusalém a Galileia, são 153 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele fez essa viagem toda pensando assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me arrebentar todinho, vai me quebrar todinho. Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracasso. Eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. Ele era um líder, e você sabe que todo líder é um influenciador, ou para o bem ou para o mal. Ele diz para os colegas assim: eu vou pescar. Isso não é: eu estou estressado, preciso melhorar as minhas emoções, não. Ele está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim. Vou voltar para o passado, vou voltar para as redes, não tem mais futuro. Mas me permita dizer uma coisa: quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Naquela noite eles não pegaram nenhuma piaba. Estão voltando de redes vazias, com a alma empapuçada de dor. O dia está amanhecendo. Lá na praia tem alguém que eles não sabem quem é. E essa pessoa que está na praia, eles estão a 100 metros, estão chegando. E ele se dirige assim: covardes! Foi assim mesmo? Não. Filhos! 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 Tem nessa única palavra mais de 1 tonelada de graça para um bando de covardes, de desertores. É assim que ele trata você e trata a mim. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Não.
lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele a quem adoramos nesta noite empurra um cardume de peixes selecionados para a direita do barco, e quando eles lançam a rede, 153 grandes peixes, grandes e selecionados, começam a pular nas redes. E o João, que é mais sensível, disse: "Ô Pedro, é ele, chegou, Pedro, é o Senhor, Pedro, é ele mesmo, Pedro." E o Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, e a pessoa: agora ele vai me quebrar, ele vai me arrebentar todo, vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega, eu tomo um susto. Ele vê um braseiro com pão e com peixe. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde a palavra aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Jesus plantou aquele braseiro ali, como que restaurando a cena do crime, dizendo: Pedro, sabe por que eu coloquei esse braseiro aqui, meu filho? Para curar a sua psique, para curar suas emoções, para curar a sua alma, para dizer para você que na mesma geografia que você me negou, eu vou lhe dar a oportunidade de me confessar. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou restaurar você, vou usar você de uma maneira tão poderosa. Sabe por quê, Pedro? Porque a minha graça é maior do que o seu pecado. Depois de alimentá-los, Jesus se aproxima do Pedro, disse: Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Não me basta amar-te igual aos outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito? Eu sou melhor do que os outros, sou mais crente do que os outros, sou mais fiel do que os outros. Na verdade, o que Jesus está perguntando para Pedro é o seguinte: ô Pedro, você ainda acha mesmo que você é mais crente do que os outros? Que você é melhor que os outros? Que você é mais fiel do que os outros? Você ainda mantém a mesma opinião a seu respeito, Pedro? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ficou triste, terceira vez. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus pergunta 3 vezes? Óbvio, porque 3 vezes o Pedro negou. Mas o que isso significa? O que Jesus quis dizer é o seguinte: ô Pedro, sabe por que eu estou perguntando a você 3 vezes? Você caiu a primeira vez, Pedro? Você me negou a primeira vez, Pedro? A minha graça é suficiente para levantar você. Você tropeçou a segunda vez, Pedro? A minha graça é suficiente para recuperar você. Você fracassou na terceira vez, Pedro? A minha graça é suficiente para botar você de pé, Pedro. A minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Mas, amados, há uma coisa aqui nesse texto que é belíssima, mas não dá para traduzir para o português. Vocês sabem que na língua grega tem 4 palavras diferentes para amor: a palavra eros, storge, filia e ágape. A palavra ágape é o amor sacrificial, o amor que dá a vida pelo outro, que morre pelo outro. A palavra filia é o amor de amizade, eu gosto de você. Quando Jesus perguntou para Pedro a primeira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Jesus usou o verbo agapau. Petros agapas-me. Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu foi o seguinte: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não estou pronto a dar minha vida por ti, eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez do mesmo jeito: Simão, filho de João, Petros, agapas-me?
Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro não respondeu de novo essa pergunta. Ele respondeu assim: não, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem de morrer por ti. Eu não estou pronto a dar minha vida por ti. Eu só gosto de ti, filose. Por que Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas perguntas anteriores e perguntou para ele: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? E ele respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor. É só isso e nada mais. O que significa isso? Quando Pedro, confiando em si, prometeu para Jesus que daria a sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que não tinha capacidade nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. A partir de agora, irmãos, Pedro é um novo homem. Pedro é um homem de oração, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro é um homem que prega e os corações se derretem, Pedro é um homem que ora e as pessoas são curadas, Pedro não tem mais medo de açoite, de prisão, de martírio, Pedro é um gigante de Deus. Mas preste atenção nisso. Jesus está restaurando também, não só a vida dele, mas o ministério dele. Jesus está fazendo uma transição de novo das redes para o cajado. Talvez hoje eu esteja falando aqui para pessoas que já foram gente de linha de frente, de vanguarda, de liderança, mas que aconteceu um fracasso na vida, uma luta, uma queda, um deslize, uma negação. E hoje Jesus está aqui para restaurar a sua vida, para restaurar o seu ministério, para colocar de volta na sua mão um cajado, para você transicionar da rede para o cajado. E eu termino dizendo que foi nesse momento e nessa circunstância que aparece o verso 18 e Jesus diz assim para Pedro: ô Pedro, você está lembrado daquele dia que você falou que daria sua vida por mim? Sim, senhor, estou lembrado. Pois é, Pedro, esse dia vai chegar. Não é agora não. É quando você ficar velho. Quando você ficar velho, Pedro, você que vai e volta e anda por onde você quer, quando você ficar velho, Pedro, eles vão pegar você, eles vão cingir você, mas com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. E depois Jesus diz para ele: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, nem para a riqueza, nem para a glória humana, é para a cruz, é para a morte. Mas com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. Eu fico pensando, pastor Ival, que se não for a graça, o cara tinha que ser internado numa clínica psiquiátrica. Você já pensou nisso? Em vez de aposentadoria, de jubilação, a cruz. Não tem uma casinha na praia, nem uma casinha na montanha, mas cruz. Imagina o Pedro pregando um sermão abençoado, passa pela cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Ele era casado, chegava em casa, a esposa vinha dar um abraço nele, passava na cabeça dele: quando você ficar velho, você vai morrer crucificado. Não, isso não deixou Pedro grilado, não. Ficou traumatizado, não. E ele vai contar para nós, eu encerro aqui, ele vai contar para nós o que aconteceu com ele quando chegou essa hora. Está na Bíblia. Abra aí sua Bíblia, eu encerro aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Olha lá comigo. Ele vai dizer o seguinte. Segunda carta de Pedro, versículo 14, capítulo 1, verso 14. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Estou certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma ideia de Paulo. O tempo da minha partida é chegado. Deixar o tabernáculo é uma figura de linguagem para dizer morrer. Como efetivamente nosso Senhor me revelou, ou seja, a morte dele foi revelada por Jesus, na velhice e a forma, crucificado. Como é que ele reage a isso? Versículo 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei
diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai botar um ponto final no meu ministério. Roma vai calar minha voz, mas Roma não tem poder de calar a voz do Evangelho. O que eu preguei vai continuar reverberando no coração das pessoas. A mensagem vai continuar espalhando por todo mundo. Bendito seja Deus. O que é importante não é o obreiro, é a obra. O que é importante não é o evangelista, é o evangelho. Deus sepulta os seus obreiros e a sua obra avança e a sua obra continua, e é por isso que você e eu estamos aqui nesta noite. Bendito seja Deus. A minha oração é que hoje você seja restaurado por Deus, é que hoje você possa trocar as redes pelo cajado e nunca mais, depois de pôr a mão no arado, olhar para trás. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém.